Amém. Boa tarde. Boa tarde, Paz Church. Vocês estão felizes com Jesus? Que privilégio é estarmos no primeiro dia da semana na casa de Deus, honrando ao nosso Senhor com as nossas primícias. Amém? Eu sempre gosto de começar as ministrações cantando, né? Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho, vamos? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Diga, tu és tremendo. Ele é soberano, vamos lá. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque mesmo, Senhor, sendo um Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso, o Senhor se importa conosco, Pai. Mesmo ser humano com todas as suas falhas, com todos os seus pecados e todos os seus defeitos, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu, ó Pai, e nós somos gratos a Ti, Jesus. Que o Senhor possa nos dar discernimento para receber a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra e, acima de tudo, colocar em prática, ó Pai. Nós queremos uma porção especial do Teu Espírito Santo nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Amém, queridos? Essa canção, ela fala acerca da soberania de Deus, do poder de Deus, da majestade do Senhor. E em específico, por que eu quis começar com essa canção? Justamente porque nós vamos falar hoje sobre Alfa e Ômega, o princípio eterno de Deus. A palavra do Senhor hoje nos traz revelação acerca de todas as coisas, do início até o fim, porque o Senhor, Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas. Amém? O texto base está em Romanos capítulo 11, versículo 33. Se você tiver aí a sua Bíblia, você pode acompanhar, senão você pode acompanhar aqui pelo telão também. Antes de ler, eu queria explicar para vocês a respeito desse capítulo, né? Paulo, quando ele está falando aos romanos, nesse capítulo em específico, ele está falando acerca de misericórdia. Para quem conhece a história do povo de Israel, vai saber que o povo de Israel, durante toda a sua história, foi um povo que vivia caindo e levantando. O povo pecava, o inimigo vencia, o povo se arrependia, aí o Senhor tinha misericórdia e o povo levantava novamente. Então, de gerações em gerações, isso aconteceu. Levantava-se uma geração que era temente ao Senhor, e aí o povo andava de vitória em vitória, conquistavam terras, guerras, eles eram vitoriosos.
mas infelizmente quando chegava na próxima geração, os filhos destes mesmos já se corrompiam e acabava que colocava tudo a perder. E chegou um momento em que Paulo viu necessário, escrever acerca de misericórdia para o povo. O povo estava começando a desanimar, e então ele escreveu justamente esse capítulo. Ele está falando, no começo ele fala assim, olha, porventura Deus rejeitou o seu povo? E ele mesmo responde, de jeito nenhum. Ele está falando, meus irmãos, alegrem-se, tenham de bom ânimo. Por quê? Porque nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa, o Senhor não nos abandonou. Deus é misericordioso e de Sião virá o libertador. E então nós chegamos no versículo 33. Vamos ler todos juntos, em nome de Jesus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? E nós vamos ler de uma forma bem alta e clara. Você vai dizer, pois dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. O tema alfa e ômega, o significado eterno de Deus. Uau! Você sabia que o alfabeto grego começa com a letra A, de alfa? Sendo assim, a última letra do alfabeto vai ser? Eu pensei que os irmãos iam dizer Z, né? A última letra termina em ômega, ou seja, Deus é o princípio e Ele é o fim. Então, quando nós falamos que Deus é o início e fim, Ele nos confirma na sua palavra em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Deus está revelando verdades muito profundas acerca da sua eternidade. Deus, ele não se prende ao nosso tempo. O ser humano, ele tem um tempo de nascer, ele tem um tempo de crescer, ele tem um tempo para morrer, mas Deus não se limita a isso. A Bíblia diz que para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, para ele, isso não faz diferença. Quando a gente fala que ele é o alfa, significa dizer que ele é a origem de tudo. Ou seja, antes de tudo existir, ele é. E quando nós dizemos que Deus é ômega, significa dizer que ele é o destino último. Ou seja, quando tudo terminar, ele permanece. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele criou tudo, ele faz tudo acontecer. E aí eu queria abrir um parêntese aqui para falar com os meus irmãos acerca da criação. Deus, ele criou todo o universo, mas o homem, na sua pequenez, na sua falta de sabedoria, ele ainda tenta atribuir ao acaso a criação. Os nossos irmãos, os nossos irmãos ateus, que ainda não entregaram a vida a Jesus, eles acreditam que a Terra, o universo veio do Big Bang, São muitas teorias, não, veio do acaso. Você tem que se esforçar muito para acreditar que algo tão grandioso veio do acaso. Você não concorda? A criação do universo é algo magnífico. E o homem, ele tem que se esforçar muito, muito mesmo. Ah, não, mas teve uma grande explosão que se formou isso e aquilo. E essas pessoas, geralmente, são pessoas que gostam muito de ciências exatas, de matemática, Geralmente são pessoas que, não, eu gosto de acreditar no que eu estou vendo, no que eu posso entender. Mas, meu irmão, minha irmã, o homem, ele nunca vai conseguir entender 100% a criação, a não ser que seja pela fé. É possível a gente acreditar que existe um Deus que criou tudo, que fez isso? Se não for pela fé, não vai acreditar. Porque é algo muito grandioso. Somente Deus é criador. O homem, ele não cria nada. Tudo que o homem reproduz
é reflexo de algo que ele já viu acontecer em algum outro momento. Quando o homem cria alguma coisa, ele não consegue criar a matéria, ele cria a partir da matéria. Amém? E hoje eu quero falar para vocês sabiam que tem uma forma de você provar para um ateu, usando a matemática, que Deus existe? Sabia? Sabia não, né? Pois vocês vão aprender hoje. Você vai aprender hoje, que é para na próxima vez que você estiver conversando, né, com um ateu, você vai usar a matemática, porque a Bíblia geralmente eles não acreditam, né? Então a gente vai usar a matemática, as ciências exatas, para falar que Deus existe. Como que a gente vai fazer isso? A teoria do Big Bang, segundo a ciência, diz que matéria, o espaço e o tempo veio a existir a partir do nada, ok? Eu vou falando e vocês vão me acompanhando no raciocínio. Se a matéria, o espaço e o tempo veio a existir, significa que a causa disso é imaterial, uma vez que a matéria não existia ainda. Estou sendo claro? Amém. Se a causa veio do nada, significa dizer que a causa é imaterial, ou seja, espiritual. Se o tempo veio a existir a partir do nada, então essa causa não é temporal, ela é atemporal. E se o espaço veio a existir a partir do nada, então a causa é não espacial, ou seja, ela não está no espaço-tempo. Então ela é infinita. Aí eu te pergunto, atemporal, espiritual e infinito são características de quem? De quem? De Deus. Somente Deus, Ele é infinito, espiritual e atemporal. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória a Deus muito alto por isso, amém? Dá um glória a Deus aí, aplaude Ele em nome de Jesus. Gabriel, você não falou na matemática ainda. Calma, estou chegando lá. O universo, ele não existe de qualquer forma. Sabe quantas características são precisas que aconteçam simultaneamente para que seja possível a vida na Terra? Sabe quantas? 122 características. Olha o tamanho do acaso. Para que exista vida na Terra, 122 características diferentes precisam acontecer. Distância do Sol, presença de água, oxigênio, composição química, gás carbônico e por aí vai. E ainda tem quem diga que foi por acaso. Que foi uma explosão. Não tem como ser por acaso, sabe por quê? A chance de você alinhar 122 características por acaso é de 10 elevado a 138. É muita coisa, não é? 10 elevado a 138 dá um número gigantesco. E sabe o que é que a matemática fala? Nós estamos falando de matemática, ok? Existe um princípio na matemática chamado princípio de Borel. E esse princípio ele diz que uma chance em 10 elevado a 50 já é impossível. Imagine 10 elevado a 138. Então, são infinitas possibilidades que nós temos para se esforçar ao máximo, achar que foi uma explosão, foi um acaso. Mas nós, que somos filhos de Deus, que temos a nossa fé firmada, nós sabemos que não foi o acaso, que foi um Deus que criou os céus, que criou a terra, o universo, o firmamento e tudo que nele há. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é eterno. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, Deus, ele é tudo isso, ele é o Criador. Nós não precisamos procurar um sentido para entender nada, porque Deus, ele é o próprio sentido. Ele é a causa, ele é o sustento, ele é o propósito de tudo que existe. Ele é o alfa que dá a origem e ele é o ômega que dá sentido. E aí nós chegamos em Romanos 11:33. Esse versículo nos revela 3 afirmativas teológicas essenciais sobre Deus. 3 palavrinhas que você vai repetir comigo. Diga,
dele, por ele e para ele. Dá para ser mais forte. Diga dele, por ele e para ele. Esses três fundamentos, eles direcionam a nossa fé cristã. Quando nós estamos falando que é dele, é por ele e para ele, nós estamos dizendo que ele é o ponto de partida até o fim. Dele vai significar que Deus é o início, o ponto de partida. Ou seja, ele criou tudo, então tudo é dele. Nós estamos declarando, ele é a origem, ele é a fonte, ele é o início. Ele é a fonte absoluta, ou seja, tudo que existe pertence a Deus. E nós podemos ver isso comprovado na sua palavra. A criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A vida, Atos 17, 28. Nele vivemos, nele nos movemos e existimos. A salvação, João capítulo 4, versículo 19. Ele nos amou primeiro. Os dons, talentos e oportunidades, Tiago 1, 17. Toda boa dádiva vem do alto. Nada existe por acaso, tudo tem origem divina. Logo, se nós estamos afirmando que tudo é dele, nós não somos donos de nada. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você não é dono, você é mordomo. A nossa vida não é nossa, é dele. A nossa família não é nossa, é dele. A sua família, ela é de Deus, e Deus tem um princípio, Deus tem assim, um projeto todo especial para a família. Quando Deus estava criando o homem, em Gênesis a Bíblia fala que Deus foi criar o universo e ele disse, haja luz, haja o firmamento, haja divisão entre os céus e a terra, e haja isso, e haja aquilo. Mas quando Deus foi criar o homem, a Bíblia diz que ele próprio desceu ao jardim e formou o homem com as suas próprias mãos. Amém? Olha o tamanho da importância que nós temos diante do nosso Deus. E quando Deus ia criando, ele falava, haja luz. Aí a Bíblia diz que, e viu Deus que era bom. Haja o firmamento, e viu Deus que era. Mas teve uma coisa que Deus viu que não era bom. O que foi? Oi? Exatamente. Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. E então o próprio Deus criou uma adjuntora, né? Ali foi formada a primeira família. Ali o Senhor deu início ao projeto familiar que ele sonha para a humanidade. E não importa o quanto Satanás tente deturpar a imagem da família, não adianta. Deus, ele é o Senhor e ele é o criador da família. Hoje em dia, né, o mundo está tentando deturpar essa imagem, né? O que era bom é ruim agora, o que era ruim é bom, e está tudo de cabeça para baixo, né? E estão querendo dizer também que a criança, quando nasce, vai escolher se ela quer ser homem ou quer ser mulher. Está uma loucura, não está? Bata no peito e diga assim, ó, mas aqui não. Diga, aqui não. A minha família é de Deus. Repita mais alto, a minha família é de Deus. A sua família, ela está blindada contra todo o mal e todo o embaraço dessa geração deturpada que tenta todos os dias fazer com que isso aconteça. Mas aqui não. Aqui não. O problema do homem moderno é tentar viver sem conhecer a fonte. Ele é a fonte de tudo. Deus, ele é a fonte. Se nós tirarmos uma árvore da terra, o que acontece com ela? Ela morre. Se você tira o peixe da água, o que acontece? Se você tirar Deus do homem, o que acontece? Ele vai morrer também.
Não tem como o homem viver sem Deus. No máximo ele está passando. Ele está existindo. Mas viver sem Deus é impossível. Por quê? Porque Ele é a origem. Nós já falamos que dele, né, se dele significa a origem, por ele vai significar que é o meio. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Dele, o início. Por ele, o meio. Ou seja, ele sustenta, ele governa. Versículo 36 está escrito: por ele são todas as coisas. Essa expressão ela aponta para o meio, o sustento, o poder que mantém todas as coisas existindo. A criação de Deus, ela não foi só, Deus não criou e deixou lá, não. Deus criou e a Bíblia fala que é Ele quem sustenta todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 está escrito: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Meu Deus. Nós estamos dizendo que nós subsistimos a partir de Deus. E que é Deus quem nos permite, é Ele que nos mantém. Se você respira, é porque Ele quer. Se o seu coração está batendo, é porque Ele quer. A igreja prospera, a igreja cresce, porque é Ele que sustenta. Imagine comigo quantas lutas o povo de Deus, a igreja do Senhor já passou desde os princípios. E nós estamos aqui de pé. Você acha que isso acontece por quê? Pela força do homem? Pela insistência do homem? Nunca. Como diz o meme, jamais. Acontece, a igreja prevalece, a igreja cresce e se mantém de pé. Por quê? Porque é Deus quem sustenta. O seu casamento é Deus que sustenta. Maridos, por mais forte que você seja, por mais provedor que você seja, por mais sacerdote, por mais pedidos de desculpa quando acha que não está errado que você faça, o seu casamento quem sustenta é Deus. Mulheres, por mais sábia que você seja, por mais mulher de oração, por mais coluna de oração, por mais paciente que você seja com o abençoado do seu marido que faz as coisas e você reclama, seu casamento não está de pé por sua causa. Seu casamento está de pé porque Ele está sustentando a sua casa, a sua família e tudo que você coloca a mão. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Ele governa tudo soberanamente. Por Ele as portas se abrem. Por Ele as guerras cessam. Por Ele milagres acontecem. Sabe, queridos, o homem ele chega a ser prepotente por achar que ele pode, né, ele faz acontecer. Ele tenta enxergar nele o motivo das coisas. Ah, Gabriel, mas muita coisa foi o homem que criou. Sim, tudo bem. Mas quem dá inteligência ao homem? Quem capacita o homem? Deus. E tudo é por meio da graça de Deus. Pela sua presença, pelo seu direcionamento, não é sobre nós. É apesar de nós. Apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas, apesar de tudo, o Senhor nos capacita. Continuando, nós já falamos que dele é o início, por ele é o meio, e para ele significa dizer que tudo termina nele. O alvo final é a glória de Deus. Salomão, em toda a sua sabedoria, ele falou: mais vale o final das coisas do que o princípio dela. Sabe o que é que significa? Nós sempre seremos lembrados pela forma que nós terminamos alguma coisa. Vocês concordam?
sempre nós seremos lembrados pela forma que nós finalizamos e não pela forma que nós começamos. Ah, isso quer dizer que eu posso começar fazendo tudo errado e no final vai dar tudo certo? Não, não estou dizendo isso. Eu estou falando que o legado que transforma, ele fica a partir do que nós deixamos no final. Tem uma frase, né, do pastor Melvin, que ele fala: nós só temos uma vida e ela logo passará. E somente o que fizermos para Deus permanecerá. Paulo, ele fala: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será que Paulo, durante toda a sua história, não caiu, não pecou, não fez nada de errado perante os olhos de Deus? Vocês acham que Paulo não fez nada de errado? Obviamente ele fez. Mas Paulo, ele foi e ele sempre será lembrado. Por quê? Porque ele completou a carreira, ele guardou a fé e ele combateu um bom combate. Esses dias, eu estou lendo o livro de Jó, novamente. E algo que me chamou muita atenção foi que, eu não sei vocês, tá? Vou falar por mim. Quando eu ouço falar, né, quando eu ouvia falar sobre a história de Jó, a gente sempre lembra de Jó como o quê? Um homem que era muito rico, muito próspero, muito abençoado. Amém? Aí ele passou várias lutas, Deus permitiu que Satanás tirasse as coisas dele, né? E passou muitas tribulações. E aí, mas no final, Deus foi lá e recompensou, né, tudo novamente, deu tudo em dobro. Jó recuperou tudo. Eu não sei vocês, mas eu só conhecia o início e o final da história. E eu estava lendo o livro de Jó e eu pude perceber coisas que eu não sabia. Jó foi muito murmurador, gente. Muito. Jó reclamou demais. Jó amaldiçoou o dia que nasceu, para vocês terem ideia. Jó recebia amigos que iam lá chorar as suas dores com ele, e ele ficava se reclamando para essas pessoas. A única coisa que Deus não fez foi amaldiçoar o Senhor. A única coisa que ele não fez foi amaldiçoar Deus e morrer, como tem aquela passagem bíblica. Mas Jó, durante esse trajeto que ele perdeu tudo e passou por toda essa tribulação, Jó foi bem reclaminha, viu? Reclamou que foi uma beleza. E eu lendo, eu disse, mas Jó, você? Eu lendo a passagem, eu não esperava isso de você, meu amigo Jó. Vou perguntar a ele quando chegar no céu, né? E aí, reclamou muito, meu amigo? Mas eu fiquei surpreso. Sabe o que é que isso me faz refletir? Que nós sempre seremos lembrados por como termina. Né? Jó terminou de maneira muito abundante. E isso nós damos glória a Deus por isso. Gabriel, então nós vamos, né, iniciar. O início e o meio pode ser de qualquer jeito? Não, Deus defenda, gente. Pode não. O objetivo da nossa vida aqui na terra não é ganhar dinheiro, não é ser feliz, não é realizar sonhos. O nosso objetivo e propósito é viver para a glória de Deus. Nós não estamos aqui na terra para ser feliz, para ser próspero, para ser isso e aquilo. Não. Ser feliz, ser próspero, ser abençoado é consequência de uma vida voltada para a glória de Deus. Logo, o Senhor, Ele cuida de todas as coisas. A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas o Senhor acrescenta. Tudo que nós fazemos tem que ser feito para a glória de Deus. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Poxa, mas comer, o que tem a ver? Estou comendo aqui, comendo para a glória de Deus, bebendo para a glória de Deus. A Bíblia ilustra isso justamente para você entender que até as menores coisas que você acha, elas devem ser feitas para a glória de Deus. Toda a criação aponta para um propósito divino.
Salmos, número 19, versículo 1. Vamos ler juntos. Já está aqui? Amém. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. A vida cristã é uma vida em direção a um propósito eterno. O Senhor, Ele já nos criou com um propósito eterno. E Deus sempre vai ter um plano de salvação para o homem. Quando Deus criou o homem, Deus o criou para estar próximo. A Bíblia diz que Deus descia no jardim, conversava com Adão, estava com ele. O pecado veio, afastou o homem de Deus. E aí Deus se conformou e disse, pastor B, eu não quero mais não. Deus fez isso? Não. O Senhor criou o plano da salvação. Jesus Cristo veio à terra, morreu pelos nossos pecados, pagou o preço. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê será salvo. Um dia, todos nós estaremos cumprindo o nosso propósito, que é estar pertinho de Deus. Daí, então, você pode pensar, tudo bem, Gabriel, eu já entendi que tudo o que acontece deve ser para a glória de Deus. Mas, como viver para a glória de Deus? Alguma vez você já se perguntou, será que eu estou vivendo para a glória de Deus? Como é viver para a glória de Deus? Nós vamos falar aqui sobre 4 pontos que você vai entender o que você precisa fazer para viver para a glória de Deus. Se tudo é dele, por ele e para ele, então, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos alinhar os nossos sonhos com Deus. Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Sonhar sem Deus é planejar sem fundamento. Quando você começa a sonhar sozinho, se os seus sonhos não estão alinhados com os sonhos de Deus para a sua vida, você está sem fundamento. Você só está pensando, você não está sonhando. Mas sonhar com Deus é caminhar seguro. Por quê? Porque os sonhos de Deus, eles se cumprem. A Bíblia diz que ninguém desce à sepultura sem que as promessas de Deus se cumpram na vida dessa pessoa. E deixa eu te dar uma ótima notícia, uma notícia excelente. Os sonhos de Deus sempre serão infinitamente maiores do que os seus. Por mais que você pense, não, esse sonho aqui que eu tenho já é impossível. Deus está sonhando impossível vezes 10. Cabe a nós receber. Cabe a nós abrirmos a nossa mente e o nosso coração. Outra coisa que nós precisamos fazer, precisamos abandonar o controle. O controle da nossa vida é de Deus. Provérbios 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O homem planeja, mas o Senhor é quem dá o seguimento. E nós precisamos também buscar a direção do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Há uma luta constante entre a sua carne e entre o seu espírito. Nós aprendemos aqui que nós somos um espírito que possui uma alma que habita em um corpo. E o corpo, ele luta constantemente para que os desejos da carne sejam atendidos. Nós precisamos entender a divisão exata. Como assim? O que é responsável por isso? O que é responsável por aquilo? O nosso corpo, ele é responsável pelos desejos carnais, a matéria. A nossa alma, ela é responsável pelos nossos sentimentos. Quando você está triste, quando você está alegre, não é o seu corpo, é a sua alma.
e o nosso espírito é a criação de Deus, é o que Deus soprou dentro de nós, é o que vai voltar para Ele. Amém? Ficou claro para vocês? Então nós somos um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Por último, precisamos viver para agradar a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Sabe, queridos, quando a gente fala de uma vida voltada para Deus, de uma vida que honra a Deus, uma vida que agrada a Deus, isso me vem muito forte, me fala muito forte a respeito de integridade. Como está difícil encontrar pessoas íntegras nos últimos dias. Gabriel, o que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa íntegra, ela é uma pessoa não fingida, não diminuída. Você é a mesma pessoa na igreja, no seu trabalho, na sua família e em todos os lugares que você passa. Isso se chama integridade. Eu canso de falar, já falei outras vezes, não tem como você ser uma pessoa diferente em cada local que você habita. Você é a mesma pessoa habitando em lugares diferentes. O Gabriel da igreja precisa ser o Gabriel de dentro de casa. O Gabriel de dentro de casa necessita ser o mesmo Gabriel que administra a empresa. O Gabriel que administra a empresa precisa ser o mesmo na academia. Precisa ser o mesmo na rua ou em qualquer lugar. Não tem como você viver para a glória de Deus se você está sendo uma pessoa aqui e ali você já está sendo outra pessoa e ali por diante. Não tem como. Você concorda? Diga amém. Tá doendo um pouquinho, gente? Passar gelol que passa. Eu nunca vou esquecer o dia que eu vi um testemunho de uma criança falar para a mamãe, né? Mamãe, não tinha como a gente morar na igreja? Morar na igreja, meu filho? É, porque na igreja o papai é tão legal. Na igreja o papai é tão gentil, ele trata tão bem as pessoas. Essa criança, ela estava vendo dentro de casa uma personalidade diferente. Ela estava vendo o pai dela ser alguém na igreja e ser alguém dentro de casa. E a Bíblia fala que nós devemos ser íntegros. Viver para a glória de Deus é ser íntegros em todos os lugares que a gente passar. A maior arma de evangelismo que nós temos para ganhar uma pessoa para Jesus é o quê? Quem acha que é o testemunho, levanta a mão. Quem acha que é a Bíblia, levanta a mão. O pessoal, opa, peraí, tinha a Bíblia? Eu não sabia, né? Eu quero voltar à minha resposta. A maior arma que nós temos, queridos, é o testemunho. A Bíblia, ela é a nossa orientação principal, claro, não estou diminuindo a Bíblia, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus que direciona, né, o homem, que direciona, né, os seus filhos aqui na terra. Isso é a palavra de Deus, não tem nada que ocupe esse lugar. Amém? Mas a imensa maioria das pessoas não abrem a Bíblia para ler. Não é verdade? Tem pessoas que nunca abriram a Bíblia na vida, gente. Nunca. Não sabe nem se tem um livro chamado Coríntios, né? Acha que é um time de futebol. Mas todas essas pessoas conseguem ver o testemunho dos outros, não conseguem? Então, o nosso testemunho é a maior arma de evangelismo que nós temos. Uma arma poderosa, porque nem todo mundo lê a sua Bíblia, mas todas as pessoas estão vendo como você se porta em todos os lugares que você passa. E isso é algo que você deve refletir. Poxa, eu estou sendo observado. Eu estou sendo observado constantemente.
As pessoas estão me olhando. E a pergunta que eu te faço é: as pessoas estão vendo Jesus em você? As pessoas estão enxergando a Cristo quando olham para a sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não tenha um perfil de evangelista. Talvez você não seja essa pessoa que vai para as ruas, vai falar do evangelho, vai pregar, vai fazer missão. Talvez você não tenha vontade de ser um missionário. Inclusive, vários jovens dessa igreja estão, se organizando para se preparar para missões. E você pode fazer parte disso, ofertando na vida dessas pessoas, abençoando elas. Mas talvez você olhe para esses jovens e diga: eu não vou. Eu vou ficar aqui mesmo. E tudo bem, você está desobedecendo a ordem de Cristo só quando Cristo diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas essa de ser missionário, saia da sua terra, vá para outro lugar. Eu lembro de Abraão recebendo essa promessa. Se você ainda não recebeu, você pode falar de Jesus por aqui na sua cidade, no seu trabalho. Ah, Gabriel, eu não consigo, eu travo, eu tenho dificuldade, não tenho conhecimento bíblico para falar de Jesus para as pessoas. Eu fico pensando, e se alguém me perguntar alguma coisa e eu não souber responder? Então, fica aquele impasse. Tá. Mas Deus espera que pelo menos você não seja uma ferramenta de tropeço para que outras pessoas conheçam a Ele. É forte, não é? Ah, eu não estou pregando, não estou evangelizando. Tá, mas espera aí. As pessoas estão olhando para você e vendo algo bom? Estão vendo Cristo em você? Se tiver, já é boa coisa. Gente, não tem nada mais triste do que a pessoa olhar para o outro e dizer: eu ser crente igual ele ali? Vocês já ouviram essa expressão? Para ser crente igual o fulano, eu prefiro não ser. Para ser crente igual o cicrano, misericórdia. Essa pessoa nem está sendo um agente de transformação e ainda está impedindo que outras pessoas conheçam a Cristo. Eu não estou falando isso aqui para você se sentir culpado, para você ficar remoendo. Não. Eu estou falando para você refletir. Se a partir de hoje você acha que não está sendo essa luz aqui na terra, mude de direção, metanoia. Nunca é tarde para você mudar seu pensamento. Nunca é tarde para você mudar a sua atitude e passar a ser um pequeno Cristo aqui na terra. Por quê? Porque é isso que Deus espera de nós. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Estamos chegando aí no final do ano, Já nos últimos dias de dezembro, eu não sei para vocês, mas eu tive a impressão que 2025 passou rápido, Passou rápido? Ou será que passou do mesmo jeito e a gente estava mais ocupado do que antes? Fica aí a reflexão, Talvez a gente estava mais ocupado, está mais corrido, E aí passou mais rápido. E quando chega no final do ano, começa as pessoas, a criar suas metas, a se organizar, planejar, sonhar o ano de 2026. E se você quer que os seus planos em 2026 deem certo, você precisa urgentemente alinhar os seus planos com o alfa e o ômega. Se os seus planos estiverem de acordo com os planos de Deus, vai dar certo. Nós temos tanto a fazer, nós temos que melhorar isso, temos que buscar aquilo, eu estou sonhando com isso e eu quero fazer aquilo, mas aí eu te pergunto, você já perguntou para Deus quais sonhos Ele tem para você nesse ano vindouro? Se ainda não, você começa a orar: Deus, quais são os teus sonhos para mim nesse ano de 2026? O que é que o Senhor tem planejado para mim? Já que a tua palavra diz que os teus sonhos são maiores que os meus, eu estou sonhando isso aqui. Será que vem do teu coração? E tenha certeza que Deus vai confirmar no seu coração. Pode ter certeza. Se for algo que o Senhor implantou em você, pode ter certeza que Ele vai confirmar.
E se você alinhar os seus planos, os seus sonhos com os sonhos de Deus, eles darão certo. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Glória a Deus. Esse ano de 2026, Deus tem falado algo comigo muito profundo acerca de crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Esse próximo ano Deus tem me falado muito acerca disso, sabe? Sobre busca de conhecimento, sobre busca de intimidade com Ele. Eu não sei para vocês, mas o ano de 2025 para mim foi uma loucura. Foi corrido, foi trabalhoso, muita coisa, muito compromisso para fazer. E talvez até por isso a gente vê o ano passar tão rápido. E nós precisamos entender e colocar na nossa mente, poxa, será que eu estou buscando a Deus em primeiro lugar? Ou será que eu só estou encaixando o Senhor nos espaços vazios da minha agenda? Nós devemos sempre, sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. Sempre. Nós não podemos fazer tudo e no final do dia, esqueci de orar, aí vai orar. Fazer tudo e no final do dia, encaixar em algum espaço vazio. Deus, Ele espera ser prioridade na nossa vida. Eu nunca esqueço o dia que eu estava planejando as minhas metas junto com a minha esposa e a gente era recém-chegado na igreja, tinha pouco tempo que a gente estava na igreja e nós já chegamos, já nos enturmamos, né? A gente sempre foi muito engajado nas coisas da igreja e já começamos a pensar, o que é que nós vamos fazer para esse ano agora? Eu não sei vocês, mas a gente tem um caderninho de metas que a gente faz todo ano. Vocês já estão fazendo o caderninho de metas? Tem que fazer para vocês acompanharem, né? Anota lá, a gente coloca metas profissionais, metas espirituais, metas ministeriais, metas, e aí por aí vai. Metas no casamento, tem uma área lá que a gente coloca metas impossíveis. É algo que para nós parece ser muito grande, mas a gente já sonha com isso, então... Nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Se você ainda não organiza suas metas, não planeja suas metas, eu te encorajo você a passar a fazer isso. Amém? Faça suas metas, ore por elas, apresente elas, e no final do ano você vai lá, deixa eu ver aqui o que foi que a gente conseguiu cumprir dessas metas. Deixa eu ver o que é que a gente conseguiu melhorar, né? É algo muito bom para fazer com a família. Amém? E aí eu estava planejando as minhas metas para 2020, não vou lembrar o ano, né, mas já estava na igreja. E aí a gente estabeleceu todas as metas profissionais. Vamos fazer isso no casamento, vamos viajar, vamos fazer isso aqui na loja, e isso e aquilo. E aí a gente chegou nas metas ministeriais. E a gente colocou liderar célula. Vamos liderar uma célula. Aí a Dávila olhou para mim e logo disse assim, se for para me liderar sozinha, eu não vou não. Sincera é ela, né? Não, se for só, eu também não vou não, ela dizendo. E eu falei, amor, tá tão corrido, pra gente é tanta coisa, a gente vai liderar a célula mesmo? Tem certeza que a gente vai fazer isso? Aí ela disse, não, se for para mim fazer só, eu não vou. E aí eu tirei. Não deixei lá como meta liderar uma célula. Mas na mesma hora, graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo, né? Olha, o Espírito Santo, ele impede a gente de tomar cada decisão errada. O discernimento do Espírito Santo na nossa vida, ele nos direciona, sabe, perfeitamente. Tem decisões que quando você vai tomar, suponhamos, eu tenho que decidir se eu vou abrir um empreendimento ou não. Aí você tem tempo para passar um bom tempo orando, deixa eu orar por isso aqui, vamos ver se Deus confirma. Mas tem decisões que você tem que tomar na hora. É uma decisão do dia a dia, algo do seu trabalho, algo ali para agora. Sabe quem é que te ajuda a tomar essa decisão? O Espírito Santo.
É Ele quem direciona. E então na mesma hora Ele falou para mim, eu olhei aquela folha cheia de objetivos pessoais, muita coisa, pedindo um monte de coisa a Deus. E aí o Espírito Santo falou assim, e para mim, você está limitando as coisas, né? Você está me pedindo tanto e está limitando o seu coração a liderar uma célula, a cuidar de pessoas, a servir no reino. E na mesma hora eu falei com a minha esposa, filha, vamos juntos. A gente vai liderar, vai ser uma bênção, vai dar certo. O louvor já pode subir, tá? Vai dar certo. Vamos liderar juntos. E hoje, para a honra e a glória de Deus, nós já estamos liderando setor. Temos já algumas células debaixo da nossa cobertura, né? E Deus tem feito acontecer. Por quê? Porque nós temos aprendido a alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Nessa tarde, eu quero te incentivar você a começar a refletir acerca dos seus planos, acerca dos seus sonhos pessoais, dos seus projetos espirituais e tudo que você tem planejado nos últimos dias para o próximo ano. Nós estamos declarando que Deus, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas e tudo acontece para a sua glória. Nós falamos hoje também acerca de viver para a glória de Deus. Quantos querem viver para a glória de Deus? Quantos querem viver para glorificar o nome dEle aqui na terra? Tem algo que é inegociável, que precisa ser feito para você viver para a glória de Deus. É entregar sua vida a Jesus. Eu queria dar uma oportunidade para você que de repente ainda não tomou essa decisão. Se você nunca disse para Jesus, Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, como direcionador da minha vida. Se você nunca tomou essa decisão, eu quero te dar a oportunidade de você fazer isso hoje. A Bíblia fala que quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, parte de uma nova família. Eu quero saber se nessa tarde tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus. Alguém que ainda não tomou essa decisão e queira entregar sua vida a Jesus hoje. Você pode estar levantando a sua mão para que a gente possa lhe conhecer. Tem alguém nessa tarde que queira entregar sua vida a Jesus? Nós não estamos falando sobre mudar de religião, sobre mudar de igreja. Não estamos falando isso. Você pode aceitar Jesus hoje e ir congregar em outro lugar, não tem problema. Mas não deixe de entregar a sua vida a Jesus hoje, que você está tendo essa oportunidade. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Eu quero abrir também para você, que de repente já aceitou Jesus, mas hoje se encontra afastado dos caminhos do Senhor, e queira se reconciliar hoje. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor hoje? Eu não tenho vivido para a glória de Deus, eu não tenho dado bom testemunho, mas eu quero mudar. Eu quero viver, eu quero caminhar com Cristo novamente. Aqui nós temos pessoas da intercessão. Se você quiser depois vir receber oração com essas pessoas, se você quiser vir entregar a sua vida a Jesus com elas, não tem problema, tá? Eu fiquei com vergonha na hora, não tem problema, você pode vir, peça oração para eles que eles vão orar por vocês, amém? E agora eu quero te convidar para você adorar o Senhor junto conosco. Nós vamos declarar que ao Senhor seja dado a honra, seja dado a glória, seja dado todo o louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as... Cante o mais alto que você puder. Vamos erguer um ambiente de adoração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque
dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante as suas mãos aos céus e cante bem alto. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Levante a sua mão e cante. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor criou, porque o Senhor sustenta, o Senhor mantém tudo o que existe, Pai. E nós te agradecemos pela certeza que nós temos que o fim também será contigo na eternidade, Deus. Nós te agradecemos pelo propósito da nossa vida, pelo propósito da nossa salvação, pelo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Nós somos gratos pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos, por tudo que o Senhor tem colocado diante de nós, ó Pai. Deus, nós te agradecemos até pelas tribulações que passamos, pelos problemas que enfrentamos, ó Deus, porque sem eles nós não poderíamos crescer espiritualmente. E nós sabemos, ó Pai, que nada acontece sem a Tua permissão, Deus. Te apresento o Teu povo, a Tua igreja, ó Pai, que o Senhor os abençoe hoje e sempre. Leva-nos em paz, ó Deus, para as nossas casas, debaixo da Tua santa proteção, debaixo da Tua santa mão, ó Deus, da Tua vontade, da Tua graça, que é o que nos mantém de pé, ó Pai. Assim nós choramos, por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. E a Tua igreja diz amém. Aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Pastor Nilson vai estar dando a bênção apostólica, amém. Boa noite, gente. Vamos estender nossas mãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa semana, Senhor.
Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês. Uma ótima semana para cada um de vocês e que Deus os acompanhe. Em nome de Jesus.